Olá, gente querida, gente boa de Deus, paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, mais um dia de leitura da Palavra de Deus, dia de encerramento dessa semana. Graças a Deus, Ele nos tem dado força até aqui. Estamos aí firmes e fortes, de segunda a sexta, um capítulo por dia, uma pílula por dia, pílulas de liberdade, de conhecimento. E é maravilhoso. Que bom que você está acompanhando a leitura e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos, Pai. Mais uma semana que temos todos os dias meditado na Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito tem nos auxiliado e nos ajudado no entendimento e na compreensão. Oramos para que o Senhor esteja conosco todos os dias. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, minha gente. Hoje, João capítulo 13. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não podes compreender. Todavia, o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que o Senhor lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? O mestre aqui está no último dia antes de ser preso com os discípulos. Ele prepara a ceia e na ceia, ele, antes de começarem a comer, ele tira a parte de cima da roupa, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E lógico que o texto fala que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, sabendo Jesus que viria do Pai, sabendo Jesus que retornaria para o Pai, sabendo, sempre o texto mostra Jesus consciente de tudo, sabendo de todas as coisas. E aí, no momento em que ele lava os pés, Pedro chega e diz: Senhor, o Senhor vem me lavar os pés? Jamais. Ele falou: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, depois tu vai compreender. Ele falou: jamais o Senhor vai me lavar os pés. Ele falou: olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E ele disse: desse caso assim, Pedro era ou 8 ou 80, né? Nesse caso, Senhor, então, lava já, dá um banho já, lava os pés, as mãos, lava a cabeça. Ele falou: vós já estáis limpo pela palavra. Vocês só sujam os pés na caminhada. O que vocês precisam lavar é só os pés, porque a palavra já tem lavado vocês. Mas nem todos estão limpos. Quando ele fala isso, ele fala se referindo àquele que haveria de traí-lo, que era Judas. Compreendeis o que eu vos fiz? Final do versículo 12. Vós me chamais de mestres e senhor, estáis certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou mestre e senhor, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais.
Falou, vocês me chamam de mestre e estão certo, eu realmente sou mestre. E eu, sendo mestre, me abaixei e lavei os seus pés, os pés de cada um de vocês, os discípulos. Façam assim com seus irmãos também. Façam assim, porque o discípulo ele tem que ser imitador do mestre. Ele tem que fazer o que o mestre faz. E se o mestre fez isso, o discípulo também deve fazer, lavar os pés uns dos outros. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticardes, abençoados sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É importante você entender que Jesus, ele está falando de aquele que ele envia, porque muitos são enviados por conta própria. Muitos a si mesmos se enviam. Ele está falando o seguinte, aquele que eu enviar, quem recebe aquele que eu enviar está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que o enviou. Então o compromisso de Jesus é com aquele e com aqueles que ele envia. Após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Aí Jesus abre ali o jogo com eles, que um daqueles 12 ali seria um traidor. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então Jesus está ali na mesa com ele, o espírito se perturba pela tudo que se avizinhava, não é? E ele olha para os discípulos e diz, um de vocês vai me trair. E aí todo mundo se assusta e Pedro olha para... João fala aqui, e o discípulo amado que recostava a sua cabeça no peito, João estava falando dele mesmo, não é? Ele disse, aí Pedro olha para João e diz, pergunta para ele, quem é? Aí João, mestre, por favor, quem é que há de trair o Senhor? E ele disse, aquele a quem eu molhar o pedaço de pão no vinho e entregar. E aí, pouquinho tempo depois, ele molha o pão no vinho e entrega a Judas Iscariotes. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, pela tesouraria, pela bolsa, não é? Alguns pensavam que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou algo desse tipo, ajuda aos pobres, alguma coisa assim. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora digo a vós, para onde eu vou, não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira tenhais amor
uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Aqui Jesus está nos dando uma das melhores dicas para a evangelização e para a pregação do evangelho, para o testemunho, para o discipulado. Ele disse: se vocês se amarem, o mundo entenderá e crerá em mim. Se vocês não se amarem, podem falar, podem pregar, podem fazer o que fizer, o mundo não crerá. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus advertiu: darás a tua vida por mim, Pedro? Em verdade, te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Momento tenso, né? Momento de traição, momento em que era um momento em que Jesus mais precisava ser servido. Ele serve aos discípulos, ele lava os pés de todos. Era uma noite, já era noite, e o espírito já estava conturbado por tudo aquilo que se seguiria horas à frente. E diante disso ele tem paz, tem calma para lavar os pés, para partilhar com eles de uma forma muito prática o evangelho, de determinar que eles se amem uns aos outros para que o mundo creia. E o livro de Mateus capítulo 26 diz que eles cantaram um hino ainda e Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Esse é o nosso mestre. Somente Jesus sabe cantar no meio da tempestade. A gente até tem algum ensaio, tenta, mas somente o mestre canta no meio da tempestade. É bom segui-lo, é maravilhoso. Ele não peca, ele não erra, ele jamais se confunde. Se ele te chamou, você é um discípulo dele. Tenha um excelente final de semana. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Até lá.